É complicado trazer o animalzinho do Brasil? É complicado. É complicado. Ai, Jesus. São muitas etapas. Uhum. E a gente normalmente, né, na Fernie Travel Pet, que é a minha empresa já há quase 8 anos, sempre recebe aquela pessoa que já comprou passagem e que acha que vai embarcar amanhã. Sim. Ai, Jesus. Só que aí nem sempre a gente consegue, né, já dar aquela notícia tão esperada para ela que vai dar tudo certo e que ela vai, né, tão brevemente, porque em alguns casos os animaizinhos não estão ainda com todas as exigências, né, com todos os requisitos. E aí ainda tem um caminho a percorrer, né? Então, assim, especificamente falando em relação à questão do embarque internacional para os Estados Unidos, houveram algumas mudanças desde a questão da pandemia. Então, antes da pandemia, tudo era mais tranquilo, era mais fácil. Basicamente, com a vacina de raiva, nem o microchip era obrigatório naquela época. Exato. Então, hoje em dia, tem muita gente que fala, mas eu trouxe meu cachorrinho, sei lá quando, e microchip. não tinha nada disso, né? Era muito mais tranquilo. E a gente explica, né, que houve uma mudança por conta da questão da regulamentação. E foi implementado pelo CDC um novo procedimento. Basicamente, os Estados Unidos eles adotaram as exigências sanitárias da Europa, que inclui a questão da titulação de raiva, né? O exame de sorologia de raiva, que já é uma coisa que sempre existiu para animais entrarem na Europa. Então, aí, os Estados Unidos adotou também essa exigência. Mas, além disso, eles ainda acrescentaram mais uma exigência, que foi a solicitação do Import Permit, que é uma autorização de entrada. Ela é emitida pelo CDC, que é o que faz o controle, né? O Centro de Doenças e Diagnósticos dos Estados Unidos. E esses animais, antes deles entrarem aqui, eles têm uma pré-autorização. Eles são previamente autorizados a entrar. Então, é isso que muita gente, às vezes, não tem conhecimento e tem problemas, né? Comprou a passagem, eu já vou. Mas, Yasmin, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz esse trabalho só para quem vem morar aqui ou para quem vai só passar, sei lá, férias e quer trazer os animais? Para todas as opções. Assim, primeiro explicando um pouquinho, que eu já fiquei toda aqui animada, já fui respondendo. Isso. Me guiando, porque vai à vontade. A gente vai, volta, vai, volta, vai, volta. Eu vou voltar só um pouquinho, só para fazer um pequeno resumo, assim, para quem tá assistindo entender. Eu posso dizer, assim, com bastante propriedade, sendo humilde ao mesmo tempo, que esse tipo de serviço exclusivo de consultoria, porque muita gente pensa que eu faço transporte do pet. E, na verdade, eu não sou uma despachante, eu não faço transporte. Eu trabalho com despachantes, mas o meu serviço principal é de consultoria documental. Então, eu ajudo a pessoa que vai embarcar acompanhada com o pet, para ela saber exatamente tudo que ela tem que fazer, a parte de liberação documental. Eu trabalho com veterinários no Brasil todo, a gente já fez processo com várias cidades e estados. Então, na maioria das vezes, se a pessoa já tem o veterinário dela, a gente vai usar e trabalhar com o veterinário dela. Se ela não tem um veterinário, a gente vai arrumar um veterinário para ela, porque nos parceiros que a gente já trabalhou juntos, a gente tem como fazer essa ligação e essa ponte. E, além disso, especificamente por essa questão do trabalho, foram surgindo as necessidades, que daí foi quando foi ampliando o que a gente oferece de serviço. Então, hoje, a gente oferece assessoria para a pessoa que, no caso, tem condições de fazer sozinha, que quer só se guiar e ter certeza que está fazendo tudo certo. A gente oferece o pacote que eu brinco, que eu falo que é o stress free, que é para você não se preocupar com nada. É aquela pessoa que está enlouquecida, desesperada, e ela não quer fazer nada. Ela só quer que o cachorro dela chegue aqui e que nada dê errado. Esse aí eu tenho que fazer 50 orações, reza, me benzer, que se alguma coisa der errado, eu tô, né? Mas assim, até já respondendo que uma coisa que todo mundo tem curiosidade, você me pergunta, mas você nunca teve um problema? Nenhum cachorro, você nunca morreu, não aconteceu nada? Ai, Jesus. Graças a Deus, não. Amém. Que bom. Graças a Deus. Mas, assim, é claro que existem situações que não estão no nosso controle, né? Como a gente não escuta falar, mas sempre tem um episódio de um cachorrinho que foi trocado, foi mandado para outro país, quando veio como carga, ou algum que, né, que não resistiu. A gente teve, alguns anos atrás, um episódio com uma companhia aérea que mudou a nossa vida no mercado pet, porque houve uma situação de negligência, de falha, que eu nunca mais vou me esquecer o nome dele, o cachorrinho chamava Coquito, não sei se vocês se recordam. Era um rapaz. Da United, que pediram para que o animalzinho, o comissário de bordo pediu para a proprietária botar o cachorro, que era um bulldog francês, em cima do compartimento de carga. E eu não sei quem que foi pior, se era a mulher de colocar ou a comissária de falar. E no final o pet morreu. Obviamente, né? Já é um animal que tem predisposição respiratória. Ele já não pode viajar por causa do focinho, né? Assim, eles podem, mas eles têm uma tendência que a gente fala que são animais classificados como braquicefálicos, que eles têm o focinho achatado, como todo mundo fala, né?
Então, eles têm uma certa dificuldade para respirar. E a partir daquele episódio, ficou tudo muito mais complicado. Porque, como vocês sabem, aqui tudo envolve liability, seguro. Sim. E aí houve, né, processos e questões de punições, enfim. E aí todas as companhias endureceram muito as recomendações para embarque. Então, isso foi, assim, um marco, porque mesmo eu trabalhando com despachante para processos de embarque desacompanhados, porque quando você me perguntou, mas você faz só para quem está vindo morar? Não, para todos os cenários, mas existem algumas variantes, assim. Por exemplo, hoje, quando a pessoa está trazendo um pet, se ela está trazendo ele a nível de passear, é a pergunta número 1. Todo mundo tem esse desespero, esse pânico. Mas eu estou indo como turista, não posso levar um pet. Eu falo, gente, calma, se acalma, por 2 fatores. Primeiro que a gente brasileiro, né, a gente tem, assim, essa coisa de ser muito honesto, muito correto. Então, você já fica se culpando, achando que você vai ser impedido de entrar. É isso mesmo. Coisa errada. Cara, você tá com todos os documentos na mão, você tá tudo direitinho. Aí você passa na imigração, você já tá com medo. Às vezes tá com por medo. outra coisa, porque você olhou lá no WhatsApp uma vaga de emprego, mas não, aí você já associa o cachorro, Sim, né? sim. Então, assim, isso é uma coisa que é muito comum. Todo mundo me faz essa pergunta. E eu sempre falo, embasada mesmo na regulamentação, que hoje não existe nenhuma restrição. Tanto que o CDC, nessa época, quando foi colocado como uma exigência essa regulamentação, essa regra de fazer o import permit, na época da pandemia, que a gente ficou com os aeroportos fechados, ninguém podia entrar de turista, lembra? Nem sair. Sim. Só podia fazer o import permit quem fosse proprietários que fossem cidadãos americanos ou então portadores de green card. Você não conseguia, como turista, fazer um processo para trazer seu pet porque estava fechado. Então, depois que as coisas foram melhorando e aí tudo foi reabrindo, a gente sabe hoje em dia que aqui nos Estados Unidos, eu também sempre falo isso para todo mundo, que por ser um país pet friendly, todo mundo é apaixonado por pets. Sim, é verdade. E é muito caro você deixar, por exemplo, o seu pet num hotel. Eu trabalho com alguns hotéis assim de parceria, Sim. por gostar do trabalho, uma diária às vezes passa de $50 por dia. Então, você vai ver todo mundo viajando com o seu pet, porque às vezes no hotel que você vai ficar, é mais barato você pagar um fee, que é para sua estadia inteira, do que você pagar uma diária e ainda ficar longe do seu best friend, né? Então, são fatores que, assim, a gente que, né, assim, as pessoas que já estão, assim, no Brasil, que não vivem aqui, que não moram aqui, não entendem muito bem como que funciona aqui. Então, isso faz com que elas fiquem meio, às vezes, assim, com um certo preconceito de que elas vão ter algum problema. Mas, na verdade, elas vão ver várias outras pessoas viajando com pet, por questões de custo e efetivo também, né? A gente sabe que nossos amiguinhos de 4 patas hoje em dia são membros da família, né? Eu tenho um, por exemplo, meu chihuahua dorme na minha cama, bate na minha costela e é desse jeito, carrega pra tudo quanto é lugar como se fosse filho.